Vou chamar agora, Yuripita, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Porque, Manhota, sabe-se lá o que Donald Trump considera cartel e quais países, cartéis de quais países. Por isso, a nossa situação aqui na América do Sul, não sei qual é a sua visão, né? Mas há uma apreensão, para dizer o mínimo, né? E se ele inventar que, olha, as organizações criminosas do Brasil são organizações terroristas, são cartéis e também vou bombardear barcos. Não sei, você acha que eu estou sendo muito apocalíptica? Oi, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. Não, é um precedente que se cria, Débora, e que acende um alerta para toda a região. A gente já viu isso acontecer em outras partes do mundo. Em relações internacionais, a gente chama isso de securitização. É quando a gente transforma um tema que, em tese, não está diretamente ligado à segurança nacional em um tema de segurança nacional. E passa, portanto, a designar para essa questão todos os recursos e todos os meios que usualmente seriam aplicados em casos considerados excepcionais. Quer dizer, existe uma relativa normalização daquilo que, em tese, seria raro de ver acontecer. Quando o presidente Trump, já há alguns meses, anunciou que passaria a designar os cartéis internacionais como narcoterroristas, isso não foi inédito, mas as ações que ele tem empreendido desde então mostram uma certa ousadia adicional àquilo que o governo americano já tinha praticado no hemisfério ocidental. E agora a gente vai acompanhando essa estratégia também numa escalada discursiva, quer dizer, ele vai traduzindo a leitura que ele fez dessa circunstância para termos que a própria opinião pública americana reconhece com facilidade. Então, o Estado Islâmico do Ocidente, quando ele fala sobre a Al-Qaeda da nossa região, ele já falou isso algumas vezes nos últimos dias. E isso tudo não é à toa, é para construir com bastante fundamento, no sentido retórico, a ideia de que existe um inimigo internacional que ameaça os Estados Unidos e que, portanto, precisa de urgência, de recursos. E aí também, por essa razão, como a Mari bem lembrava, faz parte do processo encontrar os termos que possam garantir o amparo legal. A coletiva que ele estava fazendo agora, essa mesa redonda, me chamou muito a atenção, porque assistindo a íntegra da fala, que a gente transmitiu inclusive mais cedo, ele fez uma espécie de vinculação entre violência / crime, com imigração e com tráfico de drogas. Essa associação, ela não é trivial, ela não é banal, Yuri e Débora. Inclusive, ele citou duas cidades que, para quem não está acompanhando tão de perto as ações domésticas dos Estados Unidos, são muito importantes nessa conversa. Ele falou do crime crescente, da violência, principalmente em Chicago, e também citou a cidade de Portland, então falando de Illinois e de Oregon, citou São Francisco na Califórnia também, disse que o foco do governo americano era fazer algo à luz do que foi feito em Washington, ou seja, ele estava sugerindo que esses estados não estão dando conta de assegurar à sua população os meios de combate à violência e, portanto, o que está nas entrelinhas é que ele está querendo mandar para esses lugares a Guarda Nacional. Só que não é tão simples assim, porque a Guarda Nacional, segundo a Constituição americana, só pode ser acionada para estados, do ponto de vista do poder federal para o poder estadual, se houver ameaça de insurreição. Então, veja só, ele vai tentando associar o crime, a violência e o narcotráfico a uma espécie de descontrole completo dos estados, que são governados por opositores democratas na maioria das vezes, e ele vai, portanto, sugerindo uma intervenção federal nessas regiões. Ao mesmo tempo, ele cria a narrativa
né, de que existe uma série de cartéis internacionais articulados vindos da América do Sul que ameaçam os Estados Unidos e que precisam ser tratados como terroristas. É uma estratégia bastante completa que dá a ele, né, recursos para, inclusive, judicialmente tentar rebater os questionamentos que ele vai recebendo, porque, em tese, ele nem poderia fazer isso com esses navios se não fossem considerados grupos terroristas, esses narcotraficantes, e tampouco poderia propor a intervenção da Guarda Nacional nessas cidades que popularmente são chamadas de cidade-santuário, porque justamente ficaram conhecidas nos Estados Unidos como espaços mais seguros para os imigrantes indocumentados e, claro, nesse contexto do governo Trump, são vistos como detratores, né? Não estão ajudando na implementação da política imigratória restritiva que ele está colocando sobre a mesa. Então, foi uma reunião, um encontro bastante importante que não está só na superfície, quer dizer, não está apenas relacionado a um ou outro ataque esporádico no Pacífico ou no Caribe, está relacionado a uma política de segurança interna e de segurança externa que estão combinadas e que terão impactos muito diretos no próprio federalismo americano. Afinal de contas, quem é que manda em cada uma dessas cidades e o que a justiça vai decidir quando essas margens, digamos assim, um pouco mais fluidas da interpretação da lei começarem a chegar aos tribunais, Yuri e Débora.